E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo papo rápido, onde eu comento as notícias, lançamentos e novidades das últimas semanas relacionados ao universo das HQs. Não deixe de acompanhar o site do Central HQs, o link está na descrição. A gente está com colaboradores muito legais, fazendo matérias que são realmente interessantes. Além disso, se você não é inscrito no canal Central HQs, se inscreva, dá o seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos. Galera, as duas notícias, basicamente, assim, que eu vou comentar aqui, elas contêm spoilers. Mas eu não diria que é um spoiler estraga surpresa. Na verdade, são spoilers que mostram quais são os objetivos, as diretrizes da Marvel e para DC no ano de 2016 e, quiçá, 2017. Então eu acho que vale mais pela curiosidade. Eu vou começar, inclusive, com as notícias da Marvel, porque me parece que foi uma resposta à Rebirth da DC. Fiz vídeo também de Rebirth, esclarecendo aí as novas diretrizes da DC Comics. Jeff Jones teve a sua história vazada, colocando os personagens de Watchmen dentro do universo DC, a desconstrução dos Novos 52 para voltar ao pós-crise. Eu até vou comentar mais notícias relacionadas a isso, após esses esclarecimentos com relação a essa resposta da Marvel. Primeiramente, galera, a Marvel disse que essa nova fase dela vai se chamar Marvel Now. Sim, a gente já teve isso, depois foi All New Different e tal, ficou todas aquelas frases de efeito, né, por uma questão de marketing. De qualquer sorte, nós vamos ter Marvel Now agora, não é uma reprodução do que, do que foi publicado anteriormente, mas é simplesmente um novo slogan que se repete, que é Marvel Now. E me parece, galera, que a resposta da Marvel, ela foi muito ruim, porque eles anunciaram a nova mensal do Capitão América, chamada Captain America Steve Rogers 1. E essa edição é escrita pelo Nick Spencer e desenhos do Jesus 6. Olha só a ideia desse plot, galera. O Capitão América, na verdade, sempre serviu a Hydra. Sim, a Hydra, que talvez seja um dos grandes vilões, né? Um grupo de vilões aí, com tentáculos em todos os lados. E a Hydra seria o chefe do Capitão América, ele sempre atuou do lado da Hydra. O que, obviamente, a gente sabe que é um título sensacionalista, um plot babaca, que no final das contas a gente sabe que não vai ter influência real nenhuma. É totalmente contraditório com todo o histórico do personagem. Eu vou contextualizar um pouco para vocês essa trama aí. O Nick Spencer ele falou, olha, a gente pegou um gancho do Rick Mender, até do Jonathan Hickman, que colocou que a Hydra estava infiltrada no mais alto escalão do governo americano, na ONU, na própria SHIELD. E com isso eles resolveram colocar o Capitão América como algum agente, literalmente um agente da Hydra. Inclusive, nessa história, ele tem um companheiro, né, que é o Jack Flag, britânico, que ele empurra o Jack Flag do helicóptero, do avião, e daí no final ele fala, Heil Hitler, Heil Hydra, né, Heil Hydra. Pô, galera, Capitão América falando isso. Então a gente sabe que é uma jogada de marketing, mas muito da mal feita, porque a galera já está acostumada com essas babaquices que não levam a nada. Por um ponto, você vai falar, Fernando, desconsidera. Mas galera, não tem como você deixar de reclamar desse tipo de coisa, porque é mais do mesmo. A gente sabe que no final das contas vai ser um sonho, uma realidade alternativa, um outro Capitão América. Até porque esse Capitão América jovial, ele voltou por conta do cubo cósmico. Atualmente o Steve Rogers, nas publicações brasileiras, ele está em idade avançada, né? Ele é o diretor da SHIELD, ele perdeu o soro do super soldado. Então o cubo cósmico vai trazer de volta o soro do super soldado para o Steve Rogers e vai rejuvenescer ele. Então, galera, a questão é, será que é realmente o Steve Rogers, por conta desse cubo cósmico, uma versão alternativa do personagem, que é inclusive o mais provável? Ninguém vai acreditar que realmente o Steve Rogers acabou sempre servindo a Hydra, porque teria que desconstruir totalmente a cronologia do personagem. Então, ponto negativo para a Marvel nessa primeira resposta à Rebirth da DC Comics. Voltando a Marvel Now, que vai realmente iniciar após Guerra Civil 2, que aliás já começou muito mal, vocês não fazem ideia da participação ridícula do Thanos nessa publicação. Inclusive essa nova mensal do Capitão América seria uma pré-Marvel Now, mas já se adequando a esses novos rumos da editora.
A editora promete que após Guerra Civil 2, diversas consequências muito bruscas no universo Marvel vão dar início a essa nova fase da editora. A única coisa interessante que, na verdade, a Marvel já vem, de certa forma, fazendo, é que ela pretende trabalhar com as séries mensais dos personagens como temporadas fechadas. Então nós vamos ter equipes criativas durante determinados números. O título do Thor terá 15 números com a equipe criativa X. O Capitão América vai ter com a equipe criativa Y durante 20 números. O Incrível Hulk terá 12 edições com a outra equipe criativa. E depois reinicia-se novamente o título com outra equipe criativa. Essa ideia me agrada bastante, porque você não fica exatamente vinculado a uma grande cronologia e aqueles títulos que realmente não te agradam já de início, você consegue abandonar e não precisa seguir eles aí, sempre perdendo tempo e perdendo dinheiro. Mais notícias sobre Rebirth acabaram saindo. Inclusive me pautei nas notícias do site O Vício, do meu parceiro Miguel de Oliveira. Ele é parceiro nosso, está aqui na descrição desse vídeo. Artigos bem montados. Então eu vou comentar algumas dessas notícias. Primeiramente, eu quero esclarecer para vocês quem que é o cara que vai coordenar toda essa nova diretriz da DC Comics aí, da desconstrução dos Novos 52, a volta do pós-crise, a volta do Superman que vale. Eu vou comentar isso aí, vocês vão entender mais pra frente. Jonathan Hickman, sim, o cara que vem escrevendo aí e construindo o universo Marvel. Esteve na fase dos Vingadores e também escreveu Guerras Secretas. Ele simplesmente se bandeou agora para o lado da DC Comics e isso promete demais, porque como vocês sabem, o Geoff Johns saiu da parte comics, da DC Comics, para assumir a coordenação, ser um produtor executivo. Eu não sei como ele vai lidar exatamente na parte cinematográfica, que obviamente é onde vai virar a maior fonte de renda para a Warner, que é a dona da DC Comics. Então, galera, isso indica que realmente a DC Comics pode caminhar num rumo muito promissor, porque Jonathan Hickman a gente já viu que na Marvel ele mandou bem demais. O Geoff Johns, ele deu uma entrevista num talk show comentando um pouco sobre Rebirth, essa nova fase que vai ser implementada da DC Comics. E ele fala que ele quer basicamente ver uma DC mais feliz, mais alegre. Basicamente um contraponto do que a gente viu no cinema. Caras, preste atenção, cinema e quadrinhos vão dar muito juntos daqui pra frente. Então ele quer exatamente apagar um pouco desse filme que foi Batman vs Superman, que é totalmente sombrio, e ele quer trazer uma espécie de alegria, aquele sol que brilha no universo DC, para as pessoas sentirem um ar de esperança. Então ele falou bastante sobre isso nessa entrevista, que ele quer mudar um pouco essa coisa de só desgraça, só coisa sombria, que foi inclusive abordado no filme do Superman vs Batman, ou Batman vs Superman. Voltando às comics, galera, olha só, esse retorno do Wally West trouxe várias explicações com relação ao universo DC. Esses Novos 52 e Flashpoint, na verdade, são o mesmo universo, mas por conta das ações do Dr. Manhattan de Watchmen, né? Alan Moore tem um ataque cardíaco quando fala isso. Galera, ele acabou apagando 10 anos da cronologia DC. Isso causou alterações e mudanças muito drásticas em alguns personagens, até com relação à personalidade e à memória deles, relacionamento entre os personagens, amizades que foram desfeitas, casamentos também que acabaram não se seguindo. Então, o Dr. Manhattan vai ter um papel muito importante e tudo indica que ele será o grande vilão de uma guerra que se aproxima no universo DC. Aliás, o Dr. Manhattan vai ser colocado como o lado sombrio da DC Comics, né? O cara que acabou com a esperança, e essa volta do Wally West vai colocar em confronto a luz contra as trevas. Eu achei interessante essa sacada aí do Geoff Johns, ainda que as pessoas questionam um pouco o uso desses personagens de Watchmen dentro da cronologia oficial da DC. Inclusive, já foi mostrado o Coruja conversando com o Metron, E o Coruja, como um grande amigo do Dr. Manhattan, ele sabe de algumas coisas, e durante essa conversa eles são atingidos por um raio que deixa os dois apagados. Outra personagem da DC Comics que acabou morrendo, a Pandora, ela teve fez uma certa homenagem a Rorschach, em Watchmen. Olha só como a morte dos dois foi muito semelhante.
Galera, o Watchmen realmente está sendo introduzido com força dentro da cronologia DC Comics. Mais revelações são feitas sobre o Coringa. Vocês lembram que eu comentei no Papo Rápido anterior que existiriam 3 Coringas nessa nova fase da DC? Uma seria da década de 40, da época de ouro ali dos quadrinhos. Outro Coringa seria uma representação das décadas de 70 e 80, Neil Adams, Brian Bolland. E o Coringa mais atual de Scott Snyder e Greg Capullo. O Grant Morrison trabalhou com uma espécie de super sanidade que mostra um pouco das mudanças de personalidade do Coringa, que ele não age exatamente da mesma forma toda vez. Inclusive, o passado dele é muito nebuloso. Isso teria tudo a ver com essas 3 facetas do Coringa, ou 3 existências físicas de Coringas diferentes. Aliás, um chute que a galera já está falando há algum tempo na internet seria de que o Jason Todd seria um desses Coringas. Inclusive falam que o Coringa do Leto aí no Esquadrão Suicida poderia ser o próprio Jason Todd, que teria sido morto, né, pelo Coringa original, e ele voltaria como um novo Coringa. Achei interessante isso daí. Agora algumas revelações em relação ao Superman. Galera, olha só. O Superman na edição número 50, ele acaba morrendo. Aparece, vocês estão vendo as imagens, ele faz se despedir da Lois Lane, depois da Princesa Diana. Acontece, galera, que também na edição de Liga da Justiça número 50 são dados mais detalhes sobre o Superman. E mostra um outro Superman, que é aquele Superman de convergência, que é um Superman pré-Flashpoint, né? Que seria o Superman pós-crise, que agora tem um filho com a Lois Lane, o Jonathan. Ele, na verdade, seria o verdadeiro Superman. Como que vão tratar isso daí? Aliás, estão falando que Oz, um personagem que apareceu e disse que educou e treinou esse Superman dos Novos 52, poderia ser Ozymandias de Watchmen. Então, esse Superman dos Novos 52, que é mais rebelde, mais agressivo, que eu sinceramente sempre critiquei, se vocês já viram meus vídeos, inclusive quando eu fiz a resenha de Superman à Prova de Balas, eu falei sobre isso. Ele é um Superman diferente, não é um Superman carismático, um Superman que traz esperança. Então esse Superman, na verdade, ele teria um lado sombrio, que teria tudo a ver com o Dr. Manhattan. Já esse Superman do pós-crise, que é o feito pelo John Byrne, pelo menos no início, que obviamente teve uma construção do personagem ao longo dos anos, ele seria esse Superman que traz a luz, que traz a esperança e a alegria para a população. Então, será que temos Oz como Ozymandias? Aliás, é bem interessante que tem uma cena que o Wally West ele aparece e ele não vê esse Superman dos Novos 52, ele não consegue enxergar esse Superman. Talvez por ser um Superman falso, tem muitos boatos e teorias sobre isso daí. Aliás, o Wally West com um novo uniforme. Não curti muito não, sinceramente. Esse uniforme dele eu não achei bacana. Mas de qualquer sorte, o Wally West está de volta. Para finalizar, galera, algumas teorias sobre outros membros de Watchmen inseridos dentro da cronologia DC. Eu sei que tem gente que não gostou dessa decisão da DC Comics, e eu entendo perfeitamente, eu acho que não tem certo ou errado nisso. Realmente uma opinião que pode ser defendida com relação a estar em ponto com a DC Comics com relação a isso. Mas a gente tem que ter em mente que agora que já foi feito, não adianta a gente espernear e brigar, porque não vai mudar. A DC vai seguir adiante com essa ideia. E algumas delas eu achei muito interessante. Principalmente a primeira delas, de que um dos Coringas seria o comediante. Olha que uma boa sacada. Outra ainda é que o Questão dos Novos 52 seria o Rorschach. E finalizando, talvez uma nova dupla de heróis que estão acompanhadas do Batman, conforme vocês estão vendo na imagem, seriam a Espectral e o Coruja. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo rápido para vocês, ou não tão rápido assim, trazendo essas novidades. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever e ficamos até a próxima. Fui!